Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que a gente recebe hoje a professora Rose de Oliveira, né, que é pós-doutoranda aqui no nosso programa de pós-graduação em História, mas ela vem de uma longa carreira, né? A Rose é professora do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, coordenou o programa de mestrado profissional em História da África, da diáspora e dos povos indígenas entre 2013 e 2015, e é também docente permanente do mestrado profissional em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social, também da UFRB, e do programa de mestrado profissional em História da África, da diáspora e dos povos indígenas, da mesma universidade. Ela é líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, da UFRB, e, enfim, entre outras coisas. Tá bom? Ela é mestre em Ciência Política pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, é doutora pelo doutorado interinstitucional em Antropologia Cultural, que envolve a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Coimbra. A tese dela em Antropologia, que foi defendida em 98, né, tem o título O Barulho da Terra, nem Calunga, nem Camponês. Desculpa, foi defendida em 2007, né, na FICS, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, Rose, muito prazer em tê-la aqui conosco hoje e nesse pós-doutorado que você já vem há alguns meses aí cumprindo. Estamos ansiosos para ouvir alguns resultados que você já venha nos trazer hoje. Então, a palavra é toda sua. Boa noite, professora. Obrigada pela apresentação e pelo acolhimento também, né, da supervisão da proposta do projeto de pesquisa, que na realidade se chama Pertinências e Impertinências Agrárias, né, quilombolas. E aí eu fiz esse recorte hoje, o barulho da terra, né, no sentido de tratar um pouco mais da revisão, né? Nós estamos sempre revisitando as nossas pesquisas, né? Uma continuidade. Então, eu estou fazendo esse exercício no pós-doutorado em História na Unifesp tem me dado essa condição, né, de revisitar, principalmente no campo dos historiadores, porque eu sou antropóloga, né? Então, esse diálogo entre antropologia e história, ele é fundamental para compreender essa outra epistemologia, né, colocada pelas demandas da realidade da história social do negro no Brasil. Então, eu estou tratando mais desse recorte nesse sentido. Agradecer aí Cláudia, professora Cláudia Regina Plens, prazer, né, Ricardo Oliveira, Odair, Nicole, e todos, Niceia, né, e todos aqui que estão nos ouvindo. Eu espero poder dialogar com vocês sobre as minhas inquietações, são mais inquietações, né, que estão sendo tratadas nesse momento da pesquisa. Eu vou compartilhar aqui, né? Antes de compartilhar, eu gostaria de salientar o argumento da pesquisa, que o argumento da minha pesquisa nesse momento é em relação à ausência, que não é uma ausência propriamente dita, porque os territórios quilombolas, os quilombolas existem, mas a questão da titulação coletiva, da emissão dos títulos coletivos de terras, né, destinadas aos territórios quilombolas. E nesse momento da pesquisa, o que eu tenho feito são levantamentos dentro dos acervos do INCRA, né, e também, pela primeira vez, o IBGE
ele fez o censo dos territórios quilombolas, né? E então eu estou aproveitando também, trabalhando com os dados do censo do IBGE de 2020, e que que traz esse mapeamento, né, os dados mais detalhados sobre a situação dos territórios quilombolas, os que estão quantitativos de territórios que já estão titulados, né? Nós Rosi, temos dá 1 licença um milhão. minutinho. Eu Pois não estou não. vendo a sua imagem. Sou só eu que não estou vendo a imagem dela? Não? Eu não estou nem vendo você, Rosi. Ué. Ou, Jaime, você está falando, mas o microfone está desligado. Não, estou falando que eu vejo. Acho que é um problema da sua câmera, talvez. Eu também não vejo a imagem que ela está... Se ela está projetando, eu também não vejo. Não, eu ainda não comecei a projetar. Então tá, aqui para mim estava... Agora estou te vendo. Certo? Então, nesse momento da pesquisa, né, eu estou trabalhando com a revisão da literatura, e aí eu gostaria de deixar isso bem delimitado, mas a literatura focada, né, voltada para a revisão epistemológica do. Então, a minha percepção, eu acho que é necessário a gente traçar afinidades, né? As afinidades da pesquisa e de alguns elementos que são fundamentais, que vai tratar desses direitos fundamentais aí, que são os territórios quilombolas, direitos coletivos, dos sujeitos coletivos de direitos do território quilombola. Então, aí, eu percebo que é necessário afinar um pouco mais, né, o cruzamento aí do trabalho dos intelectuais que nos antecederam, aí no caso os intelectuais do ponto de vista étnico-racial, os intelectuais negros, também intelectuais africanos, né, que tratam dessa problemática da terra. Então, mais para frente, na segunda etapa da pesquisa, eu vou tentar ter um fôlego para ver se consigo, pelo menos, né, professor Jaime, elaborar o artigo na perspectiva mais da história comparada, da problemática dessa titulação coletiva de terras dos territórios quilombolas no Brasil, que está desde a década de 90 aí organizado, né, com plataformas governamentais, com normativas, com as instituições aí, né, preparadas para acolher. Eu falo do INCRA, falo da academia, da própria universidade, dos laudos antropológicos que vão trabalhar em consonância com as associações das comunidades quilombolas para poder gerar aí, então, o título, né, definitivo das terras desses territórios. No caso de Moçambique, mais especificamente, né, o norte de Moçambique, onde durante o período de 2016 até 2019, nós desenvolvemos pesquisas em Moçambique, que são dados também do arquivo Brasil-Moçambique, foi um projeto que nós desenvolvemos na época, né, e estamos também tentando retomar esse projeto junto com o grupo de pesquisa do NEAB, em que há muitos dados, muitos elementos que precisam ser revisitados para poder trabalhar mesmo do ponto de vista da academia, dessa produção que é necessária, né? Que seja em boletins, seja em formatos de cartografias sociais, para demonstrar a forma como os grandes empreendimentos, aí a questão da globalização no setor mais agrário, vai impactar esses territórios. Então, temos territórios impactados tanto no Brasil, quanto também temos os territórios impactados, né, em Moçambique, ao norte de Moçambique, na região de Nampula,
na província de Nampula, Niassa, em que a gente desenvolveu algumas essas de pesquisa, tem algumas entrevistas que eu também pretendo, no pós-doutorado, trazer essas entrevistas para, mais à frente, pensar em um artigo que possibilite uma reflexão dessa perspectiva da história, mais na perspectiva da história comparada, da história social comparada. E aí é revisitar, do ponto de vista da dia, é trabalhar também com as etnografias, né? Porque as etnografias, elas nos ajudam muito. Embora elas tenham recortes, né, diferentes, mas é possível trazer dados etnográficos etnografias realizadas por outros pesquisadores, né, que é a antropologia, que vai, aí nesse caso, através da etnografia, produzir fontes, que essas fontes tendem a se tornar aí elementos da história, da memória social dessas comunidades, né, desses coletivos. Então, eu vou agora aqui apresentar e aí voltar aí o barulho, né? O barulho da terra, conflitos agrários em territórios quilombolas, tecnologias ancestrais. Esse barulho é uma expressão utilizada por um dos interlocutores da minha pesquisa, na época em que eu realizei a pesquisa no território dos Calungas, entre os Calunga de Goiás e os Calunga de Tocantins, que se configura como o maior agrupamento negro rural da América Latina. E aí a pesquisa histórica, né, das fontes de jornais levantados, aí no caso foi por uma historiadora, na época brasilianista, que eu tive o prazer de conhecer, que é Mary Karachi, né, que trabalhou com a documentação relacionada a esses territórios, né, do ponto de vista da exploração da mineração, né? Então, exploração do ouro, essa região ali, a região entre Goiás e Tocantins, quer dizer, atual Tocantins a partir da década de 1988, mas antes era tudo Goiás. E Tocantins que vai dividir aí esse território do ponto de vista da noção no campo da política, né, da noção do Estado, da configuração, da construção aí, da criação do Estado de Tocantins. Então, essa expressão barulho da terra, eu tenho muito carinho por ela, porque ela realmente remete, foi o senhor Epifânio dos Santos Rosa, na época que ele tinha casa tanto do lado de Goiás quanto do lado de Tocantins. Era a forma deles demarcarem ali a estrutura do campesinato dentro do território. Então, eles, até hoje, né, como hoje ainda os Calunga, a festa da comunidade, onde se encontram todos os Calunga, tanto de Goiás quanto de Tocantins. Em Goiás são 52 agrupamentos, Tocantins eram 13, no Vão do Moleque, uma área sem habitações, que eram destinadas apenas para encontros, trocas de sementes, né? Trocas também de aves. Então, esse espaço do Vão do Moleque, que é uma festa que ocorre de 8 de setembro até o dia 16 de setembro, ela é destinada para isso, um espaço de trocas, né, das técnicas que eles desenvolvem,
dentro dos seus territórios, e aí o seu Epifânio ele chamava a minha atenção para essa questão da expressão do barulho da terra, que a terra, o barulho, segundo ele, está diretamente relacionado com o fato de que é uma constante, eles não têm, assumindo ou não a alcunha de quilombola, o barulho da terra sempre vai permanecer, porque em função da especulação, né, um determinado momento histórico enfrenta-se a especulação do ponto de vista dos recursos naturais, aí é o ouro. Quando eu estava fazendo trabalho de campo no território, havia muita procura por, né, cristais, então também eles estavam, essa questão do garimpo sempre foi um problema dentro do território dos Calunga, e também, né, do turismo, né, porque lá eles estão dentro dos vãos e nas serras, né, os vãos das serras da Chapada dos Veadeiros, e nesse vão das serras, essas comunidades elas têm, né, fontes de águas ainda que são limpas, né, tem os recursos hídricos são muito bem ainda cuidados, enfim. Então, o barulho da terra ele expressa um pouco isso, diz respeito aos desafios, mas que também são desafios que diz respeito também, nesse argumento que eu estou trazendo, para nós, pesquisadores, né? O desafio de tratar, do ponto de vista teórico, metodológico, como, né, tratar essa problemática dos títulos coletivos de terras dentro desses territórios que são de direito, né, desses sujeitos coletivos, e que tem uma diversidade, né, muito grande, riquíssima dentro do Brasil, tanto do ponto de vista dos biomas do Cerrado, né, quanto também, né, dessa região onde eu estou agora, que são os territórios quilombolas também, do recôncavo da Bahia. Né? Mais à frente nós vamos ver que a Bahia ela tem um número significativo de comunidades, né, ainda não tituladas. O maior número se concentra na Bahia e no Maranhão. E, diante dessa situação, né, os nossos, aí já estou falando do ponto de vista das reuniões dos nossos grupos de pesquisa do NEAB, em que os nossos estudantes quilombolas nos traz novas reflexões sobre a forma de tratar, né, de lidar com esses territórios, né? Seja do ponto de vista da memória, que é essa memória, né, dos mais velhos, que são os mais velhos, que são, de fato, ainda os guardiões, né, de toda a complexidade do território, dos limites, forma deles delimitarem, que delimitavam no passado o território, seja com determinadas mangueiras, algumas comunidades chamava-se mangueiras, outras comunidades, no caso aqui da Bahia, são as palmeiras de Olicuri, né, uma espécie de coco diferenciado e que vai delimitar o território dessas comunidades em relação a outras. A Bahia tem uma comunidade, né, com uma outra especificidade muito interessante, que é
ela não é, são comunidades tradicionais, então elas não se enquadram, que são as comunidades de fundo de pastos, elas não se enquadram nem na alcunha de quilombolas, embora, né, sejam, na sua maioria, ela é constitutiva de negros, mas eles se auto-percebem, se auto-atribuem, se autoclassificam como comunidade de fundo de pasto. Essa comunidade ela já fica na região de Campo Formoso, que é uma região muito parecida, né, com o caso de Tocantins, porque é uma região também de memória historiográfica, de exploração da mineração, né? Então, garimpo, é o garimpo de esmeraldas. E aí, essa comunidade do fundo de pasto, essas comunidades de fundo de pasto que estão na região de Campo Formoso, aqui da Bahia, elas têm umas... E aí eu já encaminho para o que eu estou chamando aí no título, né, de tecnologias ancestrais. Elas têm uma tecnologia de cuidar dos seus territórios de forma em que não tem cercas, né? E o fato de não ter cercas, os caprinos eles são criados soltos, né? E essa forma de manejo, né, que é um manejo muito peculiar, vai então orientar a especificidade desse território para um território de comunidade de fundo de pasto. O desafio de alguns, trazido por alguns estudantes, né, que também são meus orientandos no curso de agroecologia, que eu trabalho com o curso de agroecologia, de engenharia florestal e zootecnia, que eles são oriundos dessas comunidades de fundo de pasto e participam do nosso grupo de pesquisa. Então, nesses debates em relação à categoria de remanescentes de quilombo, eles conseguem problematizar essa categoria de remanescentes de quilombo, e ao problematizar essa categoria, eles falam, a nossa especificidade ela está muito mais no campo da técnica. Então, precisa contemplar as técnicas para entender que as nossas técnicas, elas têm sim, têm uma intencionalidade, que são as técnicas lançadas, criadas por nossos antepassados. Há aí uma intencionalidade. E quando eles fazem debate, intencionalidade contida na memória, técnicas, como também, né, resistência, eles facilita para nós tratarmos do ponto de vista dos conceitos, retomar conceitos que foram, por exemplo, né, desenvolvido aí por Clóvis Moura, né, por Milton Santos, que chama atenção para a relação entre objeto, entre espaço, técnica, razão e emoção, né, e, consequentemente, vai produzir memória, chama atenção para os impactos dos grandes empreendimentos aí globalizados. Esses territórios são territórios, tanto os territórios da comunidade de fundo de pasto, quanto também os territórios das comunidades ainda no recôncavo da Bahia, que são comunidades quilombolas pesqueiras, e que estão aí, né, enfrentando um problema da ordem dos grandes empreendimentos, que é o caso das probabilidades de construção da ponte, né, que liga Salvador à ilha de Taparica. Então, essas comunidades, ou sejam por
são comunidades que são atravessadas também por gasoduto. Caso, voltando ao da comunidade de Fundo de Pasto, hoje ela enfrenta aí problema com os parques eólicos, da energia eólica, então, que está forçando essa comunidade de Fundo de Pasto a cercar os seus caprinos, por conta dos parques, né, que estão sendo instalados nos territórios dessas comunidades. E aí a gente tem Alcântara, no Maranhão, e a gente, com todos esses territórios, desde a década de 1988, desde o final de 1988, quando se cria o artigo 68, né, que é o decreto, por meio do decreto 4.887, que vai ser revisado em 2003, mas é esse decreto que vai regular aí o artigo 68. Essa problemática nós vamos perceber dentro da literatura, e aí é o quilombismo, né, em Abdias Nascimento, é o Clóvis Moura, que já na dialética racial radical do Brasil negro, ele vai tentar aí, né, chamar a atenção para a situação do que ele está pensando muito no campo lá da ideologia alemã, né, na lógica da praxis marxista, mas ele está pensando também como que isso tenderia a fazer com que, a levar essa população negra despossuída, né, de propriedade, ao lumpenproletariado, né? O que dentro do campo da agricultura familiar também, né, aí a Promovar e alguns teóricos dentro da agricultura familiar, Zezé de Carneiro, que vai chamar atenção para a pluriatividade. No campo da agricultura familiar, houve um momento, no início dos anos 2000, que também se pensava que o agronegócio, a agricultura familiar seria um caminho aí para o agronegócio, né? Seria, inevitavelmente chegaria ao agronegócio. Quando, no entanto, quando nós voltamos para as tecnologias ancestrais que estão dentro desses territórios, a gente consegue observar que essas tecnologias ancestrais que estão conectadas com o campo, né, da cultura material e imaterial. Então, a cultura material e a cultura imaterial, dentro desses territórios, e também os territórios terreiros, né, vão organizar aí a segurança social dos territórios a partir dessa relação imbricada entre a materialidade e a imaterialidade, né? A cultura material e a cultura imaterial. Essa cultura material, ela muitas das vezes, aos olhos do estrangeiro, né, de fora, que chega dentro do território e vê o território, os objetos ali, né, que são os elementos que lá estão dentro desses sistemas de ação como precários, não consegue, na maioria das vezes, né, compreender a produção da cultura imaterial dentro desses territórios, né, ou essa produção da cultura imaterial também, né, pela população, pelo povo negro no Brasil. Isso é muito perceptível. Eu estou no Recôncavo, nessa região de Cruz das Almas, de Cachoeira, em que os grupos étnicos
né? São os jeje ainda da língua Fon, que falam, né, dentro do terreiro, usam esses idiomas, e também todos os outros elementos que são simbólicos, que simbolizam essa tecnologia ancestral, que possibilita, né, por meio dos objetos que lá estão, possibilitam aí demarcar esses territórios, tombar esses territórios, patrimonializar esses territórios. Então, essa questão do patrimônio, desses territórios tombados enquanto patrimônio, aí eu volto novamente aos Calunga entre Goiás e Tocantins, por conta dos desafios das fontes de pesquisas na época, né? Os historiadores, principalmente ali, alguns historiadores de Campinas, eu tinha um diálogo com o Sidney Chalub, e eles falta os documentos que demarcam. Ali é, no máximo, um sítio histórico e patrimônio. Né? E tanto é que Baioc consegue, na condição de antropóloga, né, vinculada ao governo do Estado, consegue levar aí para esse campo jurídico, leva esses agrupamentos para a linha de tombamento enquanto sítio histórico e patrimônio cultural de Goiás. Mas Tocantins ficou, né, que são os calungas de Tocantins com os quais eu trabalhava, ficou assim de fora, porque digamos que do ponto de vista de Milton Santos, né, na perspectiva aí que o Milton Santos está colocando, os objetos, sistemas de objetos e sistemas de ação, os mais ainda considerados como espaço como fixo e fluxos, esses estavam muito mais dentro do território ali de Goiás. No caso de Tocantins, esse patrimônio ele estava muito próximo das paisagens, né? A paisagem do Cerrado estava mais intacta, porque Tocantins estava sendo recém-criado, então esse território ainda não estava sendo... A grilagem ainda não estava ocupando esse território, mas o fato de os Calunga de Goiás terem sido inseridos na tipologia, né, de sítio histórico e patrimônio cultural de Goiás, abriu espaço para a grilagem no território dos Calunga, né, de Tocantins. Então, é nesse momento que eles vão chamar a atenção, né, para a necessidade imediata de serem inseridos enquanto quilombolas. E aí eles passam, então, a assumir a alcunha de quilombolas. E eles mesmos diziam, nós não vamos conseguir o barulho da terra, que o barulho da terra aqui vai ser maior do que do outro lado da margem do rio. E aí, né, o rio, tanto o rio Bezerra quanto o rio Paranã, né, que são os rios que cortam o território até chegar lá embaixo no rio Tocantins, são os sujeitos das relações deles. Então, quando eles estão transitando, ali está a territorialidade, não interessa se é Goiás ou se é Tocantins, mas essa especulação, né, agrária vai levá-los a assumir essa alcunha de quilombolas, e eles, então, passam a assumir a alcunha de quilombolas e como uma forma, uma estratégia de garantir a segurança social do território. Então, esse é um dado que, quando, na época, eu fiz o trabalho com os Calunga, e eu concluí em 2006 o laudo do território deles,
o levantamento da cadeia de sucessão de terras, né, foi muito interessante nos cartórios, nos municípios ali nos municípios de Arraias, né, principalmente o município de Arraias, em que havia, lá eu pude perceber, né, junto também com alguns funcionários do INCRA, porque foi uma parceria do NEAB com o INCRA. Eu defendo que as universidades, nós, enquanto pesquisadores isolados, não conseguimos, de fato, dar conta da complexidade dessa questão agrária, né, relacionada aos títulos de terras dos quilombolas. Então, na época, o NEAB, nós fizemos uma parceria com o INCRA, da Superintendência Regional de Tocantins, e até para nos dar segurança de chegar, de acessar os documentos, né, nos cartórios, para fazer o levantamento da cadeia de sucessão de terras. E, ao fazer o levantamento da cadeia de sucessão de terras, a gente vai se deparar com alguns calungas que compravam o direito, né, de ocupação de outrem, e alguns deles tinham mais terras, né, registradas em cartório do que aqueles que, do ponto de vista do estereótipo, se apresentavam como fazendeiros propriamente dito ali nas áreas subjacentes, e como aqueles que eram os opressores deles, né? Então, essa pesquisa revelou muito isso. Eu percebo que essa metodologia de fazer o levantamento da cadeia de sucessão de terras, né, e na época também pude contar com o apoio do professor Liberac, que é historiador, e que o olhar do historiador também é importantíssimo, porque, às vezes, algumas terminologias que nós encontrávamos nos documentos, né, documentos que havia sido datilografado, né, da década de 50, com registros em 1950, 1962, mas que os termos não era condizente com o contexto da época, então eram termos que não cabia, e aí a gente começou a observar que aquele documento tinha sido um documento que, na realidade, foi uma transcrição de algum documento do século XIX, e a gente ia fazer essa busca, né, nesses arquivos para poder identificar. Então, foi muito, muito rico esse momento dessa pesquisa. Eu estou chamando a atenção desse dado, porque desse aspecto, né, na forma de trabalhar com a cadeia de sucessão de terras dos territórios quilombolas, que essa interdisciplinaridade ela é fundamental e ela é formativa, né? Ela forma, ela nos ajuda a entender como é que as outras áreas de conhecimento, né, interpreta determinados dados, que, do ponto de vista, aí, no caso da antropologia, eu, na condição de antropóloga, estava muito mais preocupada ali em seguir o nome, o sobrenome, que são os Santos Rosa, uma família, maior família, e esse núcleo familiar, o maior núcleo familiar, ele vai me dar as pistas para poder entender como é que se deu o processo de ocupação daquele território por parte dos antepassados deles. Mas o olhar do historiador ele é diferente, né? Porque ele vai trazer elementos de leituras de documentos, de forma de leitura e de interpretação de documento, que está diretamente relacionado com o contexto histórico propriamente dito, e que vai levar também a outras pistas, né?
o método indiciário aí de Ginsburg ajuda bastante. Então, esse é um aspecto do processo da interdisciplinaridade que, quando se estudam os territórios quilombolas, nós acabamos por ter que dialogar com essas outras áreas de conhecimento. No caso das ciências agrárias, agora, então, o diálogo se torna muito mais alargado, porque essas tecnologias, as tecnologias do pacote lá, né, da década de 60, que é a questão já do agrotóxico, já estavam, né, dos aditivos químicos, que já estavam sendo aí aplicados nesses territórios do monocultivo, vai impactar diretamente os biomas, né? E essas comunidades quilombolas, os próprios antepassados já tinham um olhar para a questão da observação da forma como que os alimentos, seja no caso do Recôncavo aqui, em que a produção de inhames é grande, em larga escala, parte nas margens do Rio Paraguaçu, nas fazendas que estão, né, próximas ao Rio Paraguaçu, são fazendas que antes eram fazendas do monocultivo da cana-de-açúcar e que depois migrou para o tabaco, e depois, com a crise do tabaco, elas passam para a produção dos tubérculos, principalmente inhames, né? Então, tem algumas fazendas, e essas fazendas, elas buscam também cooptar os quilombolas para trabalhar nelas, e aí um pouco daquilo que o Clóvis Moura chamava atenção para o looping proletariado, que são fazendas que elas ocupam também, elas adentram também uma parte desses territórios, e aí, quando nós levantamos a memória por meio do grupo, do núcleo de estudos afro-brasileiro, né, que a gente consegue, com o nosso grupo de pesquisa, com os nossos estudantes que são quilombolas e que também são cotistas, que são oriundos desses territórios, quando nós fazemos os debates com eles, eles acabam trazendo esses elementos, que são elementos que já instigavam, né, ou inquietavam a intelectualidade negra. E aí essa intelectualidade negra é Clóvis Moura, Abdias Nascimento, Kabengele Munanga, Beatriz Nascimento. E essa intelectualidade negra mais recente, né, Flávio Gomes, Rosa Azevedo, lá em Manaus, essa intelectualidade é uma intelectualidade que vai nas suas produções, né, acadêmicas, científicas, em artigos, em livros que vão para dentro das bibliotecas, e essa é a discussão que eu estou propondo a fazer nessa etapa da pesquisa. Essa bibliografia, essa produção desses intelectuais, elas ajudam os nossos discentes a compreender melhor a magnitude dos seus territórios e as técnicas e tecnologias que existem dentro dos seus territórios, né? São essas técnicas e tecnologias ancestrais, que são técnicas que estão registradas, documentadas, né, nessas pesquisas já realizadas, né, pesquisas realizadas na década de 60, no período da escravidão, pós-abolição, e aí no período que vai aí
levar, né, para os desdobramentos da episteme quilombola, enquanto categoria de remanescente de quilombo, então esses pesquisadores, junto com os movimentos sociais, nomeadamente o movimento negro, vai também conseguir pensar essa questão e propor essa questão, uma estratégia de que os territórios ocupados, historicamente ocupados por essas comunidades, por essas populações, sejam de fato, né, direcionados para eles, como uma reparação por parte do Estado brasileiro. Porque caso isso não ocorra, a tendência seria aí a gente chegar numa situação que não de lumpenproletariado propriamente dito, mas nós podemos observar um pouco com os dados do IBGE, né, uma situação de trabalho análoga à escravidão, que é essa escravização moderna, que está também, né, juridicamente aí fundamentada, e que nós encontramos também muitos trabalhadores, principalmente homens, aí nesse caso aqui o recorte de gênero do ponto de vista quilombola, né, oriundo desses territórios, né, são localizados em carvoarias, né, dentro das fazendas, das fábricas aí do agronegócio. Então, essa observação ela é importante, porque são quase 470 mil domicílios com pelo menos um morador quilombola, e com a média de moradores mais elevada, 3,17. O Nordeste ele concentra quase 70%, com grande destaque para os estados da Bahia e do Maranhão. Junto, eles têm 50% dos quilombolas do país. E aí, esse é o meu recorte, né? Mesmo com essa concentração, isso é um dado importante, né? Quase todas as regiões do país, em quase todos os estados, né, há quilombos e quilombolas. E aí, os estudos de Flávio Gomes também já demonstravam isso, né? De norte a sul do país, onde houve escravidão, houve quilombo, resistência. E aí, das 5.570 cidades do país, 1.696 têm moradores quilombolas, ou seja, 30,5%. Então, a gente tem entre 1.300.000 de pessoas autodeclaradas quilombolas no Brasil. Está funcionando, né? A questão é que, do ponto de vista da titulação de terras, né, os territórios delimitados ainda são poucos. Nós temos 2.962 e 21, desculpe, certificados, mas a certificação não significa a titulação, né? O título definitivo das terras. E aí, essa agricultura camponesa, vocês devem estar se perguntando por que na sua pesquisa do doutorado você colocou nem Calunga, nem Calunga, nem camponeses, e agora a questão desse campesinato negro ela passa a se fazer mais presente dentro dessa revisão, né, da literatura. Diz respeito ao fato da orientação do próprio trabalho de campo, né? Quando estava em Campos, Calunga chamava muita atenção para o fato de que eles não eram sem terra, né? Tinha uma relação,
né, de distância, né, de distanciamento do sem terra. Mas aí, e a produção local era uma produção bastante incipiente, uma produção meramente voltada para a subsistência propriamente dita. Hoje, com o PRONAF, com vários programas dentro da agroecologia, da pauta da agroecologia, essas comunidades elas já se veem como camponesas, né? Então, e a luta pela terra pela permanência, pelo acesso e permanência da terra, é uma cláusula que está, né, articulada, né, em todas as redes dos territórios quilombolas, que têm as suas associações e que estão no Conselho Nacional Quilombola. Essa é uma cláusula a qual eles não abrem mão. Então, eles têm um entendimento, né, sobre a agricultura camponesa e essa agricultura desse agronegócio. O desafio, né, apresentado por essas redes diz respeito ao fato de que há muitos quilombolas fora do território delimitado. E aí, essa é uma observação que nós, pesquisadores, precisamos olhar para esse dado com muito cuidado, né? Para não fazer também uma relação direta, né? Claro, vamos precisar de metodologias para poder traçar aí essa trajetória desses que estão fora e que são, né, noticiados nos jornais impressos, no caso dos jornais aqui, o jornal Os Correios da Bahia, são jornais que eu tenho feito alguns levantamentos na tentativa de identificar qual a relação, né, do perfil desses homens que são encontrados, localizados em trabalhos análogos à escravidão, em polos que são polos do agronegócio, qual a relação desses homens, né, trabalhadores, com os territórios quilombola. Então, assim, com a alcunha aí, né, de remanescente de quilombo. Então, é um desafio que está posto, porque o número de trabalhadores, de quilombolas fora do território ainda é muito grande. Quer fazer mais algum comentário ou posso abrir para o público? Pode abrir, por favor. Então, tá bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para a Rose? Então, comece por você, Jair. Eu gostaria, tem uma porção deles, mas eu vou me limitar aqui. Bom, primeiro vou reiterar a minha alegria de ter você aqui conosco, Rose. Acho que você nos traz uma perspectiva muito interessante. Eu gostaria muito que você tivesse contato com o nosso colega Clifford Welsh, que é um professor de História do Brasil contemporâneo, que tem trabalhado bastante a questão da terra e que trabalha também a dimensão... Ele trabalha o movimento do sem terra, né? Um pouco diferente de você, mas a dimensão comparada também não está ausente do trabalho dele. Então, eu acho que seria uma interlocução interessante. Eu já tomei a liberdade de passar o teu projeto de pesquisa para ele e eu espero que em algum momento seja possível a gente promover esse encontro, tá bom? Ótimo. Eu tenho 2 comentários e uma questão. Um comentário é assim, eu fiquei muito satisfeito de você poder se valer do Carlo Ginzburg e de pensar o método indiciário. E eu digo que, em troca do
do Ginsburg, vocês, antropólogos, nos deram o Clifford Geertz e a ideia de descrição densa, que também foi muito relevante para os estudos da historiografia. Então, estamos kits, tá bom? Antropólogos e historiadores trocam mesmo figurinhas. E acho também, Rose, que a tua... A revisão da literatura que você propõe, ela bom, primeiro eu acho que é um ato de coragem, porque é coisa à beça para ser levado em conta, e você aqui já nos deu, né, boas pistas de por onde vai caminhar. E só para te dizer que me parece muito acertada a tua estratégia de deixar para depois a dimensão comparativa com Moçambique, porque de fato é muita coisa, né? Sobretudo se você está pensando em termos de Brasil. Era um pouco sobre isso que eu queria te ouvir. Se você vai pensar a questão quilombola para o Brasil como um todo, ou se você está pensando algum recorte, eu vou chamar de regional, na falta de uma palavra melhor, tá bem? E eu fiquei com uma dúvida, Rose, vamos ver se pode ser um mau entendimento meu, mas eu queria te ouvir também sobre isso. Ao longo da tua fala, você menciona, eu vou dizer, duas categorias, né? As comunidades remanescentes de quilombos e as comunidades de fundo de pasto. Eu estou aqui me perguntando se são mesmo duas categorias ou se é só uma maneira de se referir a elas. Mas se para os órgãos que são responsáveis pela atribuição dos títulos de terras, se isso faz alguma diferença, né? Se a questão das tecnologias ancestrais é tão relevante quanto a antiguidade da ocupação física daqueles territórios. Eu acho que agora não é mais a Fundação Palmares mesmo quem titula, é o INCRA, mas então para o INCRA faz diferença se é uma comunidade de fundo de pasto ou de remanescente de quilombo, uma comunidade que se vale de aspectos da tecnologia ancestral ou que tem uma antiguidade na terra que possa ser comprovada, né? Estou querendo entender se para o órgão que titula o que é mais importante e se isso não pode construir uma estratégia dessas comunidades para se auto-atribuírem remanescentes de quilombo, se é isso que faz chegar à titulação final. Tá bem? É isso. Obrigado. Tudo bem? Obrigada, professor. Então, eu vou, do ponto de vista do... A princípio, eu havia pensado, né, a nível de... Mas, de acordo com os dados, né, do IBGE, desse censo do IBGE, e a demanda por emissão de títulos coletivos de processos que existem no INCRA, por parte da Bahia e do Maranhão, né, que são o maior número, né, eu vou me ater a esse recorte regional. E aí eu vou precisar dialogar com essa questão local, no sentido, né, em que medida as problemáticas das especificidades desses territórios, elas estão em consonância com esses marcos, né, regulatórios aí a nível nacional. E aí, sim, quando nós vamos para essa especificidade, a categoria de remanescente de quilombo, isso é um debate que eu tenho muito no programa do mestrado História da África, da diáspora e dos povos indígenas, porque há alguns intelectuais, né, pesquisadores, logo no início dos anos 90, em que encaminharam a interpretação, aí o Geertz, né, ajuda muito, mas encaminharam a interpretação para um campo de cultura como o resto, né, remanescente como se fosse resto. Quando, no entanto, a categoria de remanescente, ela é uma categoria analítica que ela nos ajuda a compreender as especificidades dos territórios, porque a diversidade é muito grande. Não encontrar território que é quilombola, mas ele é pesqueiro, né?
que é o caso das comunidades do Iguape, aqui no Recôncavo da Bahia, que tem a tecnologia também, né, de quando está na época do defeso, eles vão para a agricultura, e aí eles trabalham muito com o azeite, né, o óleo do dendê, né, de palma, e vão trabalhar com outros elementos que estão ali dentro do território, mas eles as comunidades se autoclassificam como, né, das águas, né, quilombolas das águas. E tem as tecnologias aí também ancestrais, né, da mariscagem, do mangue, e aí isso é muito interessante, porque esses quilombolas desses territórios, quando vão para dentro da universidade, principalmente no centro das ciências agrárias, da agronomia, né, e que vão debater essa questão do mangue, o mangue como lugar ruim, e aí eles chegam com todo um conhecimento sobre a riqueza do mangue, né, na memória do mangue, e aí desconstrói também muitos mitos, né, que estão dentro, né, estereótipos dentro da instituição. Então, assim, só para dizer que no caso da comunidade de fundo de pasto, fazer esse uso das tecnologias ancestrais como um mecanismo para se oferir aí a titulação da terra, o INCRA ele trabalha com a categoria de remanescentes de quilombo, quilombolas, povos originários, né, os grupos étnicos muito bem demarcados, né, ciganos, e aí, nesse caso da comunidade de fundo de pasto, que só tem na Bahia, essas tecnologias, a tendência é ir para dentro da pasta da reforma agrária, propriamente dentro do INCRA. E aí precisa alargar a memória, né? Quando a gente vai para trabalho de campo em comunidades de fundo de pasto, alargar a memória de tecnologias ancestrais, né, aplicadas pelos seus ancestrais dentro do território, para poder ampliar aí o campo da agricultura familiar, para que sejam inseridos dentro da agricultura familiar. Entende? Então, esse é um desafio, um dos desafios, né, que é colocado para um pesquisador que vai para campo trabalhar com esses territórios, porque as especificidades desses territórios, muitas das vezes são territórios que estão pautados dentro de uma memória ancestral, dessa tecnologia ancestral, mas é uma tecnologia ancestral que encaminha para um único elemento, né, que não tem ainda a materialidade do ponto de vista da segurança social para o grupo. E aí esses grupos, esses territórios se tornam territórios vulneráveis, né? E uma das estratégias é a educação, né? Aí ir para dentro da escola, né? Ir para dentro das universidades, e aí a produção de material didático para difundir aí os próprios, né, estudantes oriundos dessas comunidades, eles têm sido, né, encaminhados por grupos de pesquisas a, né, desdobrar aí essas tecnologias ancestrais. Ou então ir para o tombamento, né? Também, porque o IFAM também é cultura material e imaterial, né? Entendi. Tem também essa... Por isso que eu trouxe o Calunga, né? O Sítio Histórico Patrimônio Cultural de Goiás, porque, no caso do fundo de pasto, há essa possibilidade, né, de seguir essa via aí do tombamento enquanto cultura, tecnologia ancestral, enquanto cultura material e imaterial. E aí tomba-se o território, né, tem-se aí essa segurança social.
Entendi. Então é importante conhecer tanto a especificidade das comunidades quanto o funcionamento das instituições, né, para ver qual é a estratégia mais apropriada para se chegar a uma legitimação, né, uma titulação, a maneira que for mais conveniente. Sim, no caso, por exemplo, dos tombamentos dos terreiros, né? Então, às vezes, ocorre dessas comunidades, mesmo elas sendo, na sua maioria, tendo uma composição neopentecostal, né? Há ali edificações. É por isso que Gisborne ajuda muito nesses trabalhos, nessas pesquisas, porque os indícios, né, dos objetos, das edificações, né, que são fixas e que estão dentro desses espaços, e aí esse levantamento desses objetos, né, contribui também para, no caso dos terreiros, os tombamentos. Né? A Bahia, Salvador tem aí 3 terreiros, Cachoeira tem vários terreiros também, enfim, são terreiros que estão em espaços rurais, né? Mas que estão sendo pressionados, né? Seja pela ordem neopentecostal, seja por empreendimentos também que já estão se aproximando desses territórios. Aí, uma das questões do tombamento é a questão do tempo, né? Porque alguns terreiros têm uma memória muito recente, né? Assim, 20 anos, então, e entram, e eles buscam o tombamento, mas dentro do IFAM e do IPAC também isso não é possível, porque é um recorte metodológico, né? Esse tempo aí são as árvores, Iroco, aí a paisagem, por isso que Milton Santos é fantástico, né? Então, assim, essa paisagem também, ela compõe a materialidade do tombamento. Então, às vezes, são terreiros que, por um evento aí, né, nós estamos dentro dessa lógica agora do evento climático, então, assim, perde-se suas árvores, ou essas árvores não tiveram um manejo aí adequado e elas acabaram caindo, eles acabaram perdendo, mas elas são objetos que vão dar aí esse tempo, esse marcador temporal para um tombamento, tá? Dentro da cultura material e imaterial. Então, uma jaqueira, uma gameleira, e aí as ciências agrárias, a área da botânica, da biologia, tem contribuído muito. Então, os estudantes também, os discentes que são oriundos desses territórios e que têm o entendimento do significado, né, simbólico e imaterial dessas materialidades, quando eles querem materializá-los, e aí eles são revelados, né? E a gente tem que encaminhar dentro do grupo de pesquisa para as instituições que são aí que vão fazer os recortes. Mas no caso do IFAM e do IPAC, é necessário apresentar, né, essas árvores. Vocês estão lá há quanto tempo, né? E a engenharia florestal ajuda muito, por isso esse alargamento, né, com a metodologia da pesquisa da engenharia florestal, né, que ajuda a memória daquela árvore, né, há quanto tempo ela está ali, enfim, foi plantada quanto, quais os rituais, né, que foram as oferendas, tipo de oferendas que acabaram impactando para que aquela árvore adoecesse ou não, enfim. E aí voltamos às tecnologias ancestrais, né? Porque eles tinham esse cuidado, né? E ainda tem, né? Ao fazer os rituais dentro dos rituais voltados para espaços em que estão essas árvores sagradas, né? Gameleiras, irocos, jaqueiras, enfim. Muito bom. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário?
últimos momentos para vocês assinarem a lista de presença que tem aí, senão não consigo emitir o certificado, tá? Então, eu agradeço a Rose pela palestra, o tema é super interessante, super importante, a gente precisa debater mais, estou curiosa com sua pesquisa final, espero que você volte aqui para mostrar para a gente os seus resultados. Então, agradeço todo mundo. Então, agradeço o público e agora a gente volta com a próxima palestra o ano que vem, tá? Eu vou fazer a divulgação em breve do que a gente vai ter para o ano que vem. Então, agradeço todo mundo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rose. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada aí pela audiência, pela organização também. Então, tá. Boa noite, gente. Boa noite.